Boa noite, meu nome é Graziela, né? Hoje à noite eu vou dar um testemunho sobre amizade, né? E amizade são pessoas que fazem parte do nosso meio, né? Pessoas importantes que normalmente estão ao nosso redor, né? Mas amigos verdadeiros são poucos. Hoje eu quero dar um testemunho falando sobre esse assunto porque o testemunho que eu tenho que envolve esse assunto foi muito importante na minha vida, né? E eu quero começar dizendo que foi entre eu e uma colega de trabalho, uma ex-colega de trabalho, né? Nós trabalhávamos juntos numa escola. Nós fazemos parte da zeladoria, na equipe da limpeza da escola. Éramos em 5 meninas. E entre mulheres, principalmente, né? Grupo de mulheres, quando são muitas mulheres juntas no mesmo local, sempre dá fofoca, intriga, mentiras, né? A gente sabe que rola ali um pouquinho de inveja, tipo quando uma se sobressai um pouquinho entre as outras, ou quando uma é mais elogiada que as outras, né? E isso acontecia frequentemente no meu grupo. Mas enfim, tem uma ex-colega, né? Que era quem era mais próxima a mim. Posso dizer assim que nós éramos mais amigas, né? Porque a gente morava no mesmo bairro, frequentávamos a mesma igreja. Ela tem um casal de filhos também, eu também tenho, então a gente tinha assim assuntos diferentes, né? Como a gente se via frequentemente porque frequentávamos a mesma igreja, a nossa amizade posso dizer que era um pouquinho maior que com as outras meninas, né? Com as outras meninas, na verdade, era questão de sermos colegas mesmo, né? Aí eu não consigo entender até hoje se de repente foi por causa disso que as outras meninas começaram com fofocas, com intrigas, né? Aconteceram muitas situações, né? Que eu acho que foi aí que essa amizade não aguentou. Mas enfim, aconteceu uma situação dentro do local de trabalho, na qual eu tentei ajudar essa minha amiga. O nome dela é Rose. Ela frequenta até hoje a mesma igreja, ela mora no bairro Loma do Pinheiro. Confesso para vocês que sinto muita falta da amizade dela, muita falta dela, da pessoa dela, né, próxima assim a mim, das crianças dela também, que hoje já estão pré-adolescentes. Sinto muita falta dela, assim, de poder conversar, da gente poder fazer os programas que nós fazíamos antes como amigas, né, e a gente sabe que amigos verdadeiros são bem importantes na nossa vida. Mas enfim, aconteceu uma situação no local de trabalho, que a minha intenção foi a melhor, foi ajudar ela, né? Só que através ali de outras meninas vieram alguns assuntos que não eram verdadeiros. Ela acabou acreditando nas outras meninas. Teve um momento que eu sentei, conversei com ela, né? Passei toda a situação para ela como realmente tinha acontecido, mas ela depois comentou com as outras meninas, não falou para mim, comentou com as outras meninas que não tinha visto verdade naquilo que eu falei para ela, né? E a minha única opção foi orar. Eu comecei a orar 3 vezes ao dia, né? Eu orava muito, né? E o meu maior desejo ali sempre era que Deus abençoasse a vida da Rose, porque ela tinha um desejo grande no coração dela de ser professora, de sair da zeladoria, né? Da escola. Ela não queria mais trabalhar com aquilo, ela não queria mais fazer parte daquele grupo ali. Então eu comecei incessantemente, eu me escondia às vezes nos banheiros da escola, às vezes eu me escondia na biblioteca da escola quando a biblioteca estava fechada. Eu me sentava lá num cantinho, no meio dos livros, no escuro, levava a Bíblia, lia a Bíblia, orava e pedia sempre para que Deus abençoasse a vida da Rose, para ela conseguisse alcançar os desejos do seu coração, que ela conseguisse ter sucesso na carreira dela, né? E tanto é que já fazia quase um ano que ela estava fazendo faculdade, né? Só que como a gente não era mais amiga, né? Porque ela não quis mais falar comigo, né? E quase um ano depois a gente continuava trabalhando no mesmo local. Eu fui saber que ela estava fazendo faculdade de pedagogia. E, nossa, eu fiquei muito feliz assim quando eu soube, né? Embora ela não quis que eu soubesse, porque achava que eu tinha inveja dela ou coisas desse tipo, né? Eu fiquei realmente muito feliz quando soube, né? E tive a certeza que ela iria com certeza alcançar, porque ela sempre foi uma menina muito guerreira, uma menina muito batalhadora. Embora muitas pessoas dentro da escola lá falavam que eu era essa pessoa, né? Eu tinha ela como exemplo, sabe? Para ser como uma mulher guerreira, sabe? Uma mulher que lutava, que corria atrás daquilo que queria e que conseguia alcançar aquilo que desejava, né? Então eu sempre tive muito orgulho dela e acho que foi por isso que realmente a minha amizade era mais forte com ela.
Mas enfim, a gente ficou sem se falar, permanecemos sem se falar até hoje, mas eu nunca deixei de orar por ela, eu nunca deixei de ter um olhar bondoso para com a pessoa da Rose, né? Sinto realmente muita falta da amizade dela e da pessoa dela próxima a mim, né? Mas são situações que acontecem na nossa vida, né? E que de uma certa maneira, na hora certa, Deus vai mostrar. E teve um outro momento lá na escola ainda, né? Que teve um dia que a Rose faltou, né? E eu liderava a equipe da zeladoria, né? E aí perguntei para um, perguntei para outro, Guriza, você sabe por que a Rose não veio? Até agora ela não apareceu, né? Daí eu fui na secretaria, pedi para ligarem pro celular dela, ela não atendia. E ela chegou lá na escola, quase no horário da tarde, assim, das turmas da tarde entrarem na escola. Ela chegou e foi falar com uma das meninas, que a princípio, assim, era uma das que mais fazia intriga, né? Ela foi conversar com uma das meninas e eu vi, assim, altas risadas e ela faceira. E daqui a pouco eu percebi uns olhares, assim, pra mim, em direção a mim. Eram uns olhares, assim, tipo, como se através do olhar elas quisessem dizer alguma coisa pra mim, sabe? Mas, e aí teve um momento, assim, que eu tava conversando com uma outra menina, que também se chama Rose, né? Uma outra ex-colega também. E foi quando eu escutei que a Rose, essa que chegou mais tarde, eu escutei quando ela falou, eu consegui, a vaga é minha. E naquela manhã, ela tinha ido fazer uma entrevista de emprego em outra escola. E eu escutei quando ela falou que a vaga era dela, que ela ia ser professora em outra escola. Né? Ela estava, a partir daquele momento, ela estava saindo da zeladoria, que era o desejo dela, para conseguir alcançar o sonho de ser professora. E vocês não têm ideia de como aquilo foi pra mim, sabe? Eu lembro que eu corri, eu saí de perto. Eu corri, não lembro se foi pro banheiro, eu sei que foi pra um outro local que eu podia ficar sozinha. E orei, chorei demais, mas agradecida a Deus, porque eu tive a certeza que Deus tinha ouvido as minhas orações. Não porque eu quisesse que a Rose saísse da escola ou porque ela se afastasse, não, em nenhum momento nas minhas orações eu pedi isso. Mas sim, orei, chorei demais, grata a Deus pela conquista dela. Grata a Deus porque ela merecia aquela conquista e porque ela alcançou mais uma vez aquilo que ela desejava. Então, este é o meu testemunho, espero que através desse testemunho eu consiga incentivar muitas outras pessoas a orarem pelos seus amigos, a orarem pelas suas amizades, né? Principalmente as amizades verdadeiras que são importantíssimas na nossa vida, né? Que nos fazem falta nos dias de hoje, né? E quero também de alguma maneira ver que o meu testemunho vai servir de testemunho, vai servir de incentivo para os jovens, né? E que as pessoas consigam entender que a gente deve orar sim pelos nossos amigos, assim como a gente deve orar pelos nossos vizinhos, né, os nossos conhecidos, os nossos colegas de trabalho. Devemos sim orar um pelos outros, devemos até mesmo orar por aquelas pessoas que não gostam da gente, por aquelas pessoas que falam mal, por aquelas pessoas que causam intrigas, né? Devemos sim orar por todas as pessoas, tá? Desejo uma boa noite, uma boa semana a todos, espero ter ajudado aí. Confesso que a timidez aqui é muito grande, tá batendo forte o coração, mas com certeza em algum momento da vida, de repente de alguém ou de outra pessoa, esse testemunho vai servir e vai ajudar demais. Boa noite a todos.